Olá, família, graça e paz, abençoados, povo santo de Deus. Que vocês estejam desfrutando de mais um dia, uma tarde, uma noite perfeita, debaixo da graça do Pai, tá bom? Este é o tema, queridos, mantendo a conservação da alma, ou mantendo a sua alma salva, intacta. Este é o tema que eu te convido a desfrutar. Deixa teu like, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para as notificações. Todos os dias, às 19 horas, mensagens gravadas ou ao vivo, vocês terão sempre aqui alguma informação acerca do Evangelho, da graça de Deus, tá bom? Vamos que vamos? Obrigado a vocês que estão aí acompanhando, vocês que estão aí participando, obrigado a vocês que comentam, enfim. Meu muito obrigado. Mantendo a conservação da alma. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem ou que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então vamos pincelar algumas coisas aqui, vamos entender o que é que o escritor aos Hebreus estava transmitindo. Vamos prestar bastante atenção. Mas o justo viverá da fé. Da fé em quê? Não é da fé em um amuleto. O justo não viverá da fé em uma campanha. O justo não viverá da fé em um desafio, em um propósito de jejum e oração. O justo viverá da fé naquilo que Cristo fez. Ou seja, o justo, ele crê na obra perfeita de Cristo. O justo viverá da fé. Ele acredita na obra consumada. Ele acredita na obra realizada. Ele tem fé naquilo que Deus fez por meio de Cristo. Então o justo viverá da fé. Agora, se ele recuar desta fé, se ele retroceder desta fé, se ele se apostatar dessa fé, se ele abandonar esta fé, se ele abandonar, sabe, esta crença, se ele deixar de dar crédito nos feitos de Cristo, se ele recuar disto, a vida de Deus, ou seja, o eterno, e Paulo escreve isso de uma forma que nós possamos entender, a minha alma, disse Deus, não terá prazer nele. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que recua. Por isso que o próprio Jesus de Nazaré, instruindo os seus discípulos, ele já dizia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Viu aí? Ele não deve recuar, retroceder. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Deus não tem prazer naqueles que se apostatam desta fé. Então, o justo viverá da fé naquilo que o Cristo realizou. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí disse o escritor, que nós acreditamos que foi Paulo: nós, porém, não somos daquele que retrocedem. Nós não somos daqueles que recuam, que abandonam, que deixam. Nós não somos daqueles que retrocedem.
É o 39, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então você está entendendo que a conservação da alma está ligado ao crer, ao acreditar? Por isso que nós sempre falamos, abençoado, que a salvação da alma não é algo para o mundo espiritual, é algo para o mundo físico. Porque a salvação da alma é justamente a salvação da tua mente, das tuas faculdades, do teu intelecto. Paulo falando aos Romanos no capítulo 12, no versículo 1 em diante, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional, com inteligência, alma salva. Aí no versículo 12 ele vai dizer: não vos conformeis com este século, ou não tomais a forma deste século, não vos moldeis aos padrões deste mundo, mas sejai-vos transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é uma salvação da tua alma. Isto é conservar a tua alma intacta, sabendo qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu só sei disso mediante um lavar regenerador do Espírito na minha mente, e quando eu vivo esta fé naquilo que Cristo realizou no Calvário. Quem está entendendo? Amém, abençoados? Viu aí? Isso é conservar a alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que se retiram para a perdição. Porque uma vez que eu recuo, eu vou me perder na caminhada. Mas daqueles que creem, nós cremos no Evangelho da graça de Deus, para conservarmos a nossa alma salva. Nós cremos e por isso a nossa alma permanece salva no Senhor, intacta. Por isso que nós prestamos um culto racional, com inteligência, com entendimento. Amém, abençoados? Então é assim que você mantém a conservação da tua alma. Olha lá, por favor, ainda na carta aos Hebreus, agora no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. Preste muita atenção que você vai ver que a salvação da alma tem a ver justamente com você permanecer confiando, confessando e vivendo o Evangelho da graça de Deus, não retrocedendo, não recuando, não abrindo mão dele. Olha lá, Hebreus 6, do 4 ao 6. Versículo 4, Hebreus 6, 4. Porque é impossível. É o quê? Impossível. Porque é impossível que os que já uma vez foram o quê? Iluminados. Viu aí a conservação da alma? A conservação da alma é porque você teve a sua mente iluminada. Por isso que Paulo, falando aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo disse: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, alma salva. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a vocação e a esperança, né, e a herança nos santos. E aí ele vem repetindo esta fala aos Hebreus 6,4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, olha lá, o ministério do Espírito, o ministério da Justiça, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros. Agora olha o versículo 6. E recaíram, retrocederam, abandonaram
apostataram e recaíram, retrocederam, abandonaram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Não vai ser renovado novamente. Você estava vivendo um sistema religioso, legalista, enganador, e aí você teve olhos iluminados para a palavra da graça. Você se arrependeu, ou seja, deixou de praticar aquela liturgia religiosa, você abandonou o sistema religioso e abraçou o evangelho da graça, porque a tua alma foi salva, os teus olhos foram iluminados. Agora, uma vez que você recebeu a boa palavra, uma vez que você agora participa do dom celestial, uma vez que você agora é edificado pelo Espírito Santo, uma vez agora que você já vive as virtudes que na época de Paulo era do século futuro, mas agora é uma realidade. Você vive o poder de Deus na sua vida. Você é templo e morada do Eterno. Você está ligado ao Espírito do Eterno. Você está perfeito no Espírito do Eterno. Uma vez que você já provou tudo isso, aí você vem agora abandonar, recair, decair desta graça, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa vos deixasse de seguir aquele que vos chamou em graça, e vocês estão passando agora para o outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquieta e estão transtornando o evangelho de Cristo Jesus. E aí Paulo diz, mas ainda que um anjo desça do céu, ou pregue outro evangelho, ou nós mesmos venhamos a pregar outro evangelho, sejamos anátema. Viu aí, abençoado? Então, quando você retrocede da graça de Deus, quando você abandona a graça de Deus, quando você se apostata da graça de Deus, você naturalmente está perdendo a conservação da tua alma. Ou seja, você está perdendo a salvação, essa metanoia, essa libertação que a graça de Deus te trouxe. Uma vez que você abandona esta graça, você naturalmente vai estar se envolvendo com outras questões ou com outro tipo de doutrina que vai trazer perturbação à tua consciência e naturalmente você vai se perder na caminhada. Isso é perder a alma. E Deus não tem prazer, Deus não quer que você perca essa salvação na tua alma, na tua mente, no teu entendimento. É o versículo 6. E recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim, quanto a eles, esses que recaíram e retrocederam, de novo estão crucificando o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Novamente estão crucificando o Filho de Deus. Como assim, irmãos? Uma vez que você recebeu o Evangelho da Graça, você foi liberto, você teve a mente transformada, você passou por este processo, por esta metamorfose, você passou por esta renovação, e aí você decai desta graça e volta, não sei, a praticar algum tipo de obra meritória, você volta a praticar algum tipo de sacrifício, sabe? Você volta a praticar, sabe? Alguma coisa que ficou no seu passado religioso, volta à prática do misticismo, do ocultismo, da crendice, sabe? Aquela coisa toda. Você está retrocedendo da graça de Deus. Você não está conservando a sua alma intacta, salva no Eterno, no Criador, mediante a sua graça. Viu aí? Vou ler mais uma vez o versículo 4 ao 6. Só a leitura já nos traz uma libertação, olha lá. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, 5. E provar a boa palavra de Deus e as virtudes, o poder do século futuro. 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, esses que recaíram e retrocederam, de novo estão crucificando o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Viu aí? Conserve a tua alma na graça de Deus. Não recue. Não retroceda, não abandone a fé naquilo que Cristo realizou e estabeleceu, e hoje nós estamos vivendo essa plenitude de graça de Deus. Tá bom? Tem mais, irmão Elson? Tem sim, claro que tem. Olha lá, vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 29. Tem mais, olha aí, essa carta aos Hebreus é uma carta magnífica. É o apóstolo justamente falando sobre isso, visto que o povo estava cocheando entre dois pensamentos.
Uma hora era Cristo, outra hora era o sacerdócio levítico, e Paulo escreve falando da superioridade do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, com relação ao sacerdócio que veio de Levi, que veio de Arão. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 29. Diz assim, Hebreus 10, 26 ao 29. Olha lá. Porque se pecarmos voluntariamente, e pecar aqui era justamente voltar às práticas da lei, do judaísmo. Por quê? Porque o pecado era a transgressão da lei. Aí o apóstolo está dizendo, se vocês pecarem voluntariamente, ou seja, vocês retrocederem, vocês decaírem da graça de Deus, vocês vão voltar a transgredir a lei. E isso será voluntariamente da parte de vocês, uma vez que vocês já têm consciência. Vocês já têm conhecimento do que é certo e o que é errado. Vocês já têm consciência do feito de Cristo, do tetelestai está consumado. 26, olha lá. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Viu aí? Então aquele povo já tinha recebido o conhecimento da verdade. E o que seria o pecado voluntário? Abandonar a verdade, ou seja, apostatar-se da fé. O que seria pecar voluntariamente? Era voltar a praticar as obras da lei, uma vez, como nós lemos em Hebreus 6, 4 ao 6, uma vez que eles tiveram olhos iluminados, provaram a boa palavra, provaram o dom do Espírito e se fizeram participantes das virtudes futuras. Então, eles já tinham recebido todos esses dons, como nós falávamos ontem na nossa mensagem. Eles já estavam completos, plenos no eterno, mas muitos deles estavam abandonando, apostatando-se da fé, voltando a praticar aquilo que era cerimonial, aquilo que era ritual, e deixando de viver o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Eles estavam pecando deliberadamente, voluntariamente, e já não restava mais sacrifícios por esses pecados. Olha lá. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de consumir os adversários. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha o 29, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento em que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça de Deus. Viu aí? Vou ler mais uma vez o 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça de Deus. Então, queridos, quando é que você conserva a sua alma? Quando você se conserva no Evangelho da Graça, quando você permanece no Evangelho da Graça. Por isso que Paulo disse a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 lá, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, meu filho na fé, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo orando disse, tira de mim esse espinho. O Senhor disse, a minha graça te basta. Então observe, abençoado, que perdição da alma é justamente retroceder, dar um passo atrás da graça de Deus. Tá bom? Esse é o nosso entendimento em relação à conservação da alma. E não tem a ver com lembranças de uma vida terrena quando você estiver na eternidade. Porque você tem duas naturezas. Essa natureza é uma natureza humana. A tua natureza divina, a tua natureza espiritual é uma natureza perfeita, é um nível maior de glória e você não vai levar vestígios de lembrança daqui da terra para o céu. Porque nós acreditamos que nós viemos dele e para ele voltaremos. Todavia, entretanto, nós não temos lembrança de como éramos na eternidade, ou seja, no espírito, antes de recebermos um corpo de carne. Lembra que Paulo falou em Efésios, capítulo 1, versículo 4?
Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a escolha de Deus é antes da fundação do mundo. Nós éramos espírito e fomos revestidos de carne, como está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então nós somos filhos, nós já existíamos e recebemos aqui uma participação de carne e sangue. Como nós viemos dele, nós só vamos voltar para ele quando deixarmos este tabernáculo. E deste tabernáculo, desta vida humana secular, você não vai levar lembranças daqui. A tua alma tem que ser conservada e salva no que tange o conhecimento do evangelho e da graça de Deus. Para quê? Para que você não venha sofrer. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? De todo engano, de todo escravagismo, de toda manipulação. Mas vai te libertar aqui. Não é para te libertar aqui para te levar para o céu. É te libertar aqui dos lobos, dos enganadores. Por isso que Jesus disse, Deus disse, né? Por boca de Oséias: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. O conhecimento da graça chega, liberta a mente do povo de Deus, a alma conserva-se e salva. Cresçamos e conheçamos, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Paulo disse aos Colossenses que nós temos recebido, nós estamos cheios, e esta era a oração que Paulo fazia a Deus, para que nós fôssemos, eu estou incluindo nós, tá? Porque aquilo ali era uma linguagem profética também para todos os filhos de Deus. Paulo está falando para os Colossenses, mas esta palavra nos atinge, nos interessa, ou seja, ela nos influencia. Paulo disse que a oração que ele fazia lá, falando para os Colossenses, é para que eles fossem cheios do conhecimento, da sabedoria e da inteligência espiritual. Então a graça de Deus nos dá conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. E esta sabedoria, este conhecimento, esta inteligência espiritual nos edifica a ponto de mantermos a nossa alma salva, conservarmos a nossa alma salva. Agora, se você retrocede, se você recua, se você dá um passo atrás, aí vai vir novamente a confusão e não haverá mais para onde correr, irmão. Porque uma vez que você já participou da verdade, já teve olhos iluminados, já entendeu o evangelho, você vai para que lugar agora? É como disse Pedro: para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde é que nós vamos? Que só a graça de Deus abriu os nossos olhos e nos libertou de todo o sistema. Entendeu, abençoados? Então esta é a palavra que salva de fato a nossa mente e traz transformação ao entendimento. Amém? Quem recebe esta palavra? Glória a Deus. Olha lá, mais um texto na carta aos Hebreus. Capítulo 12, versículo 15 e também o versículo 28. Olha lá, Hebreus 12, 15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Não é alguém te privar, é você mesmo se privar desta graça. É você mesmo ou seja, você mesmo deixar esta graça. Você abandonar esta graça. Tome cuidado. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela, muitos se contaminem. Você sabe que muitas pessoas têm se privado da graça de Deus. E por se privar da graça de Deus, por abandonar a graça de Deus, por se apostatar da graça de Deus, tem se enchido de raiz de amargura. Queridos, eu tenho visto tantas pessoas que outrora diziam: eu estou na graça, eu vivo esta graça, eu me edifico nesta graça, e hoje em dia estão falando justamente da graça de Deus. Hoje em dia estão pegando no pé daqueles que ministram a graça de Deus. Aí você pergunta: irmão Elcio, o que é isso? Eu digo: raiz de amargura. Muitos por inveja, dor de cotovelos, ciúmes,
Eu lembro que nós tínhamos aqui alguns irmãos que se reuniam conosco em graça, sabe, alegres, participavam conosco. Aí depois disseram assim, sabe de uma? Eu mesmo vou abrir uma igreja em graça. Eu falei, eu vou fazer o quê? Você vai abrir uma igreja em graça? Por quê? Porque as pessoas passaram a ter ciúme, porque via nossas reuniões, via ali a nossa comunhão com os irmãos, aquela alegria, sabe? E aí estava em graça, na verdade eles estavam infiltrados para espiar a nossa liberdade. Aí depois começaram a dizer, eu vou abrir a minha igreja em graça, eu vou abrir o meu ministério, tal e tal. Meu irmão, foi uma confusão total, abandonou a própria esposa, casou com outra que também se dizia em graça, e hoje nem graça, nem sem graça, nem desgraça. Aliás, quer dizer, pessoas que por causa de a raiz de amargura, de inveja, cria contenda com a própria graça que os libertou. Pessoas que ouviam a palavra da graça, louvavam a Deus por esta mensagem, hoje estão dizendo que a graça acabou, que a graça não existe, que os pregadores da graça estão ficando ricos porque estão pregando no YouTube. Quem dera! Afinal de contas, ninguém está aqui roubando ninguém, estão pregando a verdade. E se o YouTube, que é uma empresa, venha ressarcir, porque eles que estão ganhando conosco, com a nossa imagem, com o nosso trabalho, isso é pecado, é? É engraçado que os mesmos que criticam nós que estamos ministrando a graça pelo YouTube, também assistem filmes, séries, novelas, desenhos, programações pelo YouTube, que também o YouTube paga esses canais. Aí não é sistema. Aí pode. Mas transmitir o evangelho da graça através de uma plataforma onde, infelizmente, nós não temos condição para ir para uma TV aberta, encontramos aqui uma possibilidade, sabe, de transmitirmos a mensagem da graça e esta mensagem chegar a outros países, a outros continentes, aí aqueles que outrora tinham sido edificados por esta mensagem, hoje eles criticam essa mensagem. Isso é o quê? A raiz de amargura. Por quê? Porque também queriam pregar e o canal não cresceu. Porque também queriam falar, mas não deu certo. E aí agora, vamos criticar quem está falando. Inveja, raiz de amargura. Se privaram da graça de Deus. Olha lá, 12, 15. Vou ler novamente. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E muitos têm estado perturbados. E por essa raiz de amargura, muitos venham também se contaminar. Porque isso contamina, né, irmão? Um insatisfeito, ele vai fazer o quê? Ele vai causar o quê? Insatisfação de outros. A pessoa feliz, ela vai naturalmente produzir alegria, felicidade no outro. Agora a pessoa triste, moribunda, a pessoa maliciosa, maldosa, vai transmitir o quê? Ela vai dar o que ela tem. Ela vai transmitir o que ela é de fato. A raiz de amargura. E eu encerro em Hebreus 12, 28, que diz assim, Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. O que é conservar a alma salva? É reter, guardar a graça de Deus. É viver a graça de Deus. É louvar, engrandecer, exaltar a graça de Deus. Quando você vive esta graça, quando você crê nesta graça, você conserva a tua alma salva mediante esta graça. Agora, quando você retrocede, quando você abandona, quando você recua, você está naturalmente se perdendo. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que abandonam. Não estou dizendo com isso que a pessoa vai perder a salvação. Quem é filho é filho. Perder a salvação eterna, ninguém perde porque está na graça ou porque não está na graça. Nós estamos falando de uma salvação na mente. A salvação no entendimento. Olha o que Paulo falou a Tito.
Paulo falou a Tito, olha lá, Tito, capítulo 2, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 11, 11 e 12, eu acho que é isso mesmo. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens, né? Todo mundo. Todos os homens no sentido de não apenas trazer para os judeus, mas a todos os povos, nesse sentido, tanto judeu como gentil. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente. Então a graça de Deus, ela promove salvação. Paulo falando aos Romanos no capítulo 10, versículo 2 em diante, Paulo disse: eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Por quê? Porque eles querem estabelecer a sua própria justiça e não se sujeita à justiça de Deus que veio por Cristo. Porque eles não entenderam que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, quando você se conserva em Cristo e na sua graça, você conserva a sua alma salva. A sua alma está perfeita, a sua alma está intacta. Agora, quando você retrocede, quando você abandona este entendimento, naturalmente você está retrocedendo para a perdição. Quantos filhos de Deus conhecem a verdade ou conheceram a verdade? Quantas pessoas receberam o evangelho da graça de Deus e voltaram para o sistema religioso tradicional? Se perderam, se apostataram da fé. Fique com esta reflexão, eu espero que ela tenha te edificado. Graça e paz, graça eterna e até o nosso próximo encontro, permitindo o Senhor de toda a graça.